Então vamos resolver umas questões sobre lei de Fourier, fluxo de calor. Tirar um printzinho da tela para usar a canetinha. Então, quantas calorias são transmitidas por metro quadrado de um cobertor de 2,5 cm de espessura durante 1 hora, estando a 33 graus a 0 graus. Coeficiente de condutibilidade do cobertor 0,0,8 calorias por segundo. Então vou anotar os dados, ó. K, que é igual a 0,0008 é a mesma coisa do que 8 vezes 10 elevado a menos 5, beleza? Calorias por segundo vezes centímetros vezes graus Celsius. O importante dessa unidade aqui é que ela me passa todas as outras. Por exemplo, aqui ó, o tempo vai ter que estar em segundo, o comprimento tem que estar em centímetros, a temperatura em graus Celsius e calor em calorias. Vou anotar os outros dados, ó, a espessura que ele passa para mim, ó, 2,5 centímetros, show de bola. A temperatura 33 graus Celsius, temperatura 2, 0 graus Celsius. E aqui também ele fala a área para mim, ó, por metro quadrado. Qual é metro quadrado? É 1 vezes 10 a quarta centímetros quadrados. Então eu vou substituir na lei de Fourier. Vou usar uma canetinha, essa azul aqui, ó. Lei de Fourier, o fluxo de calor é diretamente proporcional ao coeficiente de condutibilidade, a área e a variação da temperatura, e inversamente proporcional à espessura. Então, substituindo, ó, o K vale 8 vezes 10 a menos 5, a área vale 1 vezes 10 a quarta, e a variação de temperatura de 33 até 0 mudou 33 graus Celsius. 33, tudo isso aqui dividido pela espessura, que vale 2,5. Então vamos multiplicar 8 vezes 10 a quinta, vezes 1 vezes 10 a quarta, vezes 33. E dividir por 2,5. Dividido por 2,5. Que dá aqui, ó, o fluxo de calor igual a 10,56 calorias por segundo. Beleza? Só que não é isso que ele pede. Ele quer saber aqui qual a quantidade de calorias, não é isso? Então nós sabemos que o fluxo de calor é a quantidade de calorias por unidade de tempo. A unidade de tempo aqui é os segundos e a unidade de calor é calorias. Então, ó, calorias por segundo. Como ele me deu aqui, ó, 1 hora, o tempo igual a 1 hora, eu tenho que transformar 1 hora para segundo. Então eu tenho que multiplicar 60 vezes 60, que dá 3.600 segundos. Show de bola. Jogo o ΔT aqui para cima, vezes o fluxo, que é igual a quantidade de calor. Então a quantidade de calor vai ser 3.600 vezes 10,56, que dá aproximadamente aí 38,016, que é aproximadamente 38 quilocalorias. Show de bola? Próxima questão. Questão 2. Uma placa é atravessada por uma quantidade de calor igual a 3.000 calorias. 3.000 calorias em um intervalo de tempo de 5 minutos. 3.000 calorias, intervalo de tempo de 5 minutos. Determine o fluxo de calor. Determine o fluxo de calor através dessa placa expressas em calorias em watt. Fechou. O que eu sei? Que o fluxo de calor é igual a quantidade de calor por unidade de tempo. Então já vou ficar esperto aqui, ó, porque ele me deu o tempo em... Cadê? Me deu tempo em minutos.
beleza? E eu sei que o tempo tem que ser o quê? Em segundos, então eu vou transformar 5 minutos em segundos. 5 vezes 60, que é igual a 300 segundos. 300 segundos. Quantidade de calor é igual a 3.000 calorias. Então o fluxo vai ser igual a 3.000 dividido por 300. Corta esse zero com esse 30 para 3 é igual a 10 calorias. Considere uma caloria 4 joules. Fechou? Se uma caloria vale 4 joules, logo 10 calorias valem 40 joules. Fechou? Que é a unidade de watt. Próxima. É igual? Não. Mais uma. Uma sala de estúdio é mantida a 20 graus Celsius e encontra-se... Opa, volta errado. Volta. É mantida a 20 graus Celsius. Enquanto separada de uma sala vizinha, a temperatura é de 30 graus. Para uma janela retangular de vidro. Beleza. De 8 centímetros. De 8 milímetros. E espessura 1 metro. Altura 1,5 metros. Sabendo que o valor de K é esse cara aqui. O total de calorias transmitida. Então vamos lá. Então, ó, com a janela retangular, aqui eu vou calcular a área do retângulo. Tem espessura de 8 milímetros de espessura, 1 metro de altura e 1 meio de comprimento. Então a área aqui, ó, vai ser 1 vezes 1,5. Então a área vai ser 1,5 metros quadrados. A espessura ele deu para mim em milímetros, ó, 8 milímetros. Então tem que transformar para metros. Divide esse negócio por 1000. Papapá, o tempo igual a 4,2 segundos. Vamos lá, fluxo de calor é igual a constante vezes a área vezes a variação de temperatura dividido pela espessura. Outra coisa, a variação de temperatura saiu de 20 para 30, então variou 10 graus Celsius. Então fluxo de calor é igual a constante, que vale 0,80 vezes 1,5, isso daqui vezes 10. Tudo isso dividido por 8 vezes 10 a menos 3. Então vou multiplicar 0,8 vezes 1,5 vezes 10. Dividir esse negócio por 8. Então o fluxo de calor vai dar 1,5 vezes 10 a terceira, que é a mesma coisa do que 1.500 calorias por segundo. Papapá, só que ele quer o total de calorias transmitidas pela janela após 4,2 minutos. Então eu vou trazer para cá, ó. Fluxo de calor é a quantidade de calor por unidade de tempo. Aqui eu vou ter que passar para segundos também. Então meu fluxo de calor vai ser, ó, delta T, esse fluxo que é igual a Q. O Q vai ser calculado a partir dessa equação. Então, ó, tenho 4,2 vezes 60, que estou passando para segundos, vezes 1.500. Vezes 60 vezes 4,2. Isso daqui, ó, vai dar igual a 378.000 calorias ou 378 quilocal. Próxima questão. Já foi. Aqui, ó. Uma parede de tijolo
Uma janela de vidro de espessura. Vou tirar o print. E de espessura 180 milímetros e 2,5 milímetros. Tem suas faces sujeitas à mesma diferença de temperatura. Opa, isso é importante pra gente. Então, ó, sendo a condutividade térmica do tijolo, então eu vou dividir aqui, ó, em tijolo e em vidro. Vou usar outra cor pra ficar legal. Vou usar o verdinho. Tijolo e vidro. Vamos lá. Sendo a condutibilidade térmica do tijolo, falou para mim que o K do tijolo vale 0,12. Falou para mim também que o K do vidro vale 1. E sabendo que as áreas trocadas por 2 metros, então ó, a área é igual a 2 metros quadrados. Então, ó, a razão é uma divisão entre o fluxo calor conduzido do vidro pelo tijolo. Cadê? Muda de cor aí, cara. De vidro pelo tijolo. Fechou. Então, ó, aqui a área vale 2, está submetida à mesma diferença de temperatura. Ele falou para mim também a espessura, 180 milímetros do vidro. Ajuda aí, cara. A espessura aqui. Tá, vamos continuar aqui. A espessura 2,5 milímetros. Aqui é mesmo esquema, passar para metros e vamos nessa. Então, eu vou separar aqui, fazer separado e depois eu junto tudo. Depois eu junto tudo aqui. Vamos lá, vou dividir. De um lado, tijolo. Então, aqui do tijolo vai ser igual a 0,12 vezes 2, que é a área, vezes a variação de temperatura, que é a mesma. Tudo isso aqui, ó, dividido por 180 vezes 10 a menos 3. Vai. O Q do vidro. O Q do vidro é igual a constante, que é 1, vezes a área, que é 2, vezes a variação de temperatura, que é a mesma, os dois, dividido por 2,5 vezes 10 a menos 3. Então, ó, eu vou substituir aqui Q do vidro, 1 vezes 2 vezes T, dividido por 2,5 vezes 10 a menos 3. Tudo isso dividido pelo Q do tijolo. Q do tijolo, 0,12 vezes 2 vezes T, dividido por 180 vezes 10 a menos 3. Então, ó, divisão de fração. Vou apagar aqui. Divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a primeira é a verdinha, que é 1 vezes 2 vezes T, dividido por 2,5
vezes 10 a menos 3. Tudo isso multiplicado pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 180 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,12 vezes 2 vezes o t. Então eu posso cortar esse t com esse t, esse 2 aqui com esse 2. Então vai ficar do lado de cá 1 dividido para 2,5 vezes 10 a menos 3 vezes 180 vezes 10 a menos 3. Tudo isso aqui dividido por 0,12. Então, vezes 180 é 180 vezes 10 a menos 3, dividido por 2,5 vezes 0,12, que dá 0,3. 0,3 vezes 10 a menos 3. 180 dividido para 0,3. Corta esse cara com esse cara aqui. Isso aqui é igual a 600, que é a nossa resposta. Próximo. Já foi. Parar aqui porque tá muito barulho.